Judas Iscariotes é, sem dúvida, uma das figuras mais controversas da história cristã. Conhecido por ser o discípulo que traiu Jesus Cristo por 30 moedas de prata, sua história está marcada não apenas pela traição, mas por uma série de questões que nos fazem questionar até que ponto ele foi um vilão, ou um homem dominado por forças além de seu controle. Mas o que realmente aconteceu nos últimos dias de Judas? O que ele sentiu quando tomou a decisão de entregar seu mestre, alguém que ele seguiu de perto por tanto tempo? E, mais importante, o que aconteceu dentro de sua mente após aquele ato irreparável? Vamos mergulhar nos últimos momentos de Judas Iscariotes, tentar entender seus sentimentos e explorar as possíveis motivações por trás de sua traição. Mas antes de continuar, vou te dar um rápido recado. Quer uma chance de ganhar o nosso livro Alcance a Abundância com a Bênção de Deus? Então inscreva-se no canal Contos Divinos e participe do nosso sorteio semanal exclusivo para inscritos. Para concorrer, basta estar inscrito e curtir o vídeo. Inscreva-se agora. E boa sorte! A história de Judas Iscariotes, como sabemos, é marcada por um ato de traição. Mas o que de fato levou Judas a entregar Jesus nas mãos dos líderes religiosos? O que podemos entender sobre a motivação de alguém que andou com Jesus, que compartilhou com ele tantos momentos, e ainda assim decidiu traí-lo? A traição de Judas não aconteceu de um momento para o outro. Para entendê-la, precisamos voltar um pouco no tempo e contextualizar os acontecimentos. Durante o período de Jesus, ele e seus discípulos estavam vivendo uma época de crescente tensão. A Palestina estava sob domínio romano e as expectativas messiânicas estavam em alta. Muitos judeus esperavam que o Messias fosse um líder militar, alguém que os libertaria do império opressor e restauraria o reino de Israel. No entanto, Jesus parecia estar oferecendo uma visão diferente, mais espiritual, mais voltada para o amor, a redenção e o perdão. Ele não estava lutando contra Roma da maneira que muitos esperavam. Jesus era visto por alguns como o Salvador prometido, mas por outros, ele era uma ameaça ao status quo religioso e político da época. Judas, como um dos 12 apóstolos, estava profundamente envolvido nesse movimento. Ele provavelmente compartilhava do anseio popular por um Messias que traria libertação. Mas o caminho que Jesus estava seguindo parecia cada vez mais distante dessa expectativa. E é aqui que entra a primeira grande dúvida. Judas acreditava que ao entregar Jesus, ele forçaria Jesus a agir de forma mais decisiva, talvez revelando seu poder divino e tomando o controle político que muitos esperavam. Ou talvez ele estivesse frustrado com a aparente falta de ação de Jesus, sentindo que o mestre não estava cumprindo o papel que ele imaginava ser o seu. Alguns estudiosos sugerem que Judas agiu como um instrumento do destino, como alguém que, sem saber, estava cumprindo uma parte essencial do plano divino. Talvez ele acreditasse que estava cumprindo a vontade de Deus ao entregar Jesus, mas a verdade é que nunca saberemos com certeza qual foi a motivação exata de Judas. O que sabemos, a partir dos evangelhos, é que Judas foi até os líderes religiosos, que viam em Jesus uma ameaça, e fez um acordo. Ele receberia 30 moedas de prata em troca de entregar Jesus aos seus inimigos. Essa quantia, embora pareça pequena, era suficiente para Judas tomar essa decisão, e a transação foi feita. Jesus, por sua vez, já sabia da traição e, mesmo assim, não tentou impedir o curso dos eventos. Nos evangelhos, ele já havia previsto que um de seus discípulos o trairia. O que é fascinante, no entanto, é que enquanto Judas tomava sua decisão, ele parecia estar agindo de acordo com uma necessidade interna, um impulso que não era apenas financeiro, mas também existencial. Ele acreditava que, ao entregar Jesus, ele poderia fazer com que os eventos se desenrolassem de uma forma que ele considerasse mais convincente. Ou talvez ele já estivesse desiludido com a forma como as coisas estavam indo. E aqui surge a grande questão. Até que ponto a motivação de Judas foi realmente egoísta? Ou será que ele estava apenas tentando encaixar seu mestre dentro de uma visão de mundo que ele achava ser a correta? Judas, como todos os outros discípulos, esperava que o Messias fosse algo diferente do que Jesus se mostrou ser. E isso gerou uma frustração profunda, uma sensação de que ele não estava cumprindo o papel esperado. A traição, portanto, pode ter sido uma reação a essa frustração, uma tentativa de forçar as coisas a se encaixarem no que Judas acreditava ser o destino de Israel.
O que fica claro, no entanto, é que o ato de trair Jesus não foi uma decisão simples ou impulsiva, mas uma escolha que veio de um lugar de grande conflito interno, de uma tensão entre o que ele esperava e o que estava acontecendo ao seu redor. Após a traição, os últimos dias de Judas foram marcados por um sofrimento profundo, uma dor que não poderia ser aliviada, nem pelas 30 moedas de prata que ele recebeu. A história de Judas não termina com o ato de traição, mas com um arrependimento amargo e devastador. Quando Judas viu as consequências do que havia feito, ele foi tomado por uma onda de culpa avassaladora. Nos evangelhos, vemos que ele imediatamente se arrependeu de seu ato, mas o arrependimento de Judas não era o arrependimento comum que leva à mudança. A busca por perdão era o arrependimento desesperado de quem sabia que havia ultrapassado um limite irreversível. O que Judas não podia entender, e talvez nem mesmo aceitar, era que, ao entregar Jesus, ele havia causado o rompimento de algo sagrado, algo que não poderia ser desfeito por simples palavras de arrependimento. Ele sentiu na carne e na alma o peso de sua ação. Quando Judas viu que Jesus seria condenado à morte, ele soube que não havia volta. Ele tentou devolver as 30 moedas de prata aos sacerdotes, dizendo: "Pequei", entregando sangue inocente. Era uma declaração de desespero, uma tentativa de remediar o que ele sabia ser irreparável. Mas os sacerdotes com frieza não quiseram saber. Para eles a transação estava feita, e o que Judas sentia agora era irrelevante. O arrependimento de Judas, no entanto, não foi apenas uma questão de culpa moral. Foi uma crise existencial, uma experiência de vazio profundo, onde ele se viu totalmente perdido. Ele sabia que havia traído não apenas um homem, mas o próprio Messias, aquele que ele, até pouco tempo atrás, havia seguido com devoção. O sofrimento de Judas não foi apenas o sofrimento de quem cometeu um erro, mas o sofrimento de quem se percebe irremediavelmente distante de Deus, de quem sente que a redenção é algo inalcançável. Esse arrependimento, no entanto, não foi suficiente para impedir o desfecho trágico de sua história. O que podemos perceber nas Escrituras é que, apesar de sua angústia, Judas não encontrou um caminho de perdão. Ele não procurou Jesus, não tentou reconciliar-se com ele. Ele não procurou os outros discípulos, talvez porque soubesse que sua traição o tornaria um pária entre eles. Ao contrário, ele se afastou cada vez mais, isolando-se em sua dor. Foi então que, num ato desesperado, ele tomou a decisão final de acabar com sua própria vida. O suicídio de Judas é, sem dúvida, uma das partes mais angustiantes de sua história. Ele não acreditava que houvesse mais salvação para ele. Ele não via outra saída para o peso da culpa que carregava. Judas acreditava que seu ato de traição o havia condenado, não apenas aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. Isso levanta uma questão profunda sobre o que acontece quando alguém se vê perdido, sem esperança, sem perdão. Será que Judas, em seus últimos momentos, teve a chance de se arrepender verdadeiramente? Será que ele ainda tinha a possibilidade de encontrar perdão? Ou o peso de sua própria culpa foi tão grande que ele acreditou que estava além da graça? O arrependimento de Judas não foi um arrependimento simples. Ele não buscava redenção no sentido tradicional, mas uma maneira de expiar sua culpa de forma imediata, como se fosse tarde demais para qualquer tipo de perdão. E, ao se retirar do mundo, ele foi para um destino que ficou marcado para sempre como a expressão máxima da tragédia humana. O abandono total, o isolamento extremo, onde ele se sentiu separado de todos, até mesmo de Deus. A história de Judas Iscariotes, infelizmente, não termina com seu arrependimento. Sua tragédia culmina em um destino ainda mais sombrio, um desfecho que levanta questões sobre culpa, perdão e o peso das nossas escolhas. Depois de sua traição e arrependimento, Judas não encontrou um caminho para a redenção. Sua dor o consumiu, e ele tomou uma decisão que selaria seu destino. Nos evangelhos, a morte de Judas é descrita de maneiras ligeiramente diferentes. No evangelho de Mateus, somos informados de que, depois de tentar devolver as 30 moedas de prata aos sacerdotes, Judas foi consumido pela culpa e foi até um campo deserto, onde se enforcou. O suicídio de Judas, portanto, foi uma fuga desesperada de sua própria consciência, uma tentativa de escapar do peso insuportável de sua traição. Mas será que a morte de Judas foi uma forma de expiação? Ou foi um ato de desespero de um homem que não conseguia lidar com a gravidade de suas ações? Judas não procurou a reconciliação.
Não procurou os outros discípulos, nem se aproximou de Jesus para pedir perdão. Em vez disso, ele se afastou, sentindo-se totalmente isolado e irreparável. Sua morte então simboliza a incapacidade de encontrar a paz interior, o peso da culpa que não podia ser apaziguado. Mas, curiosamente, a narrativa de Atos dos Apóstolos oferece uma versão um pouco diferente da morte de Judas. Nela vemos que ele cai em um campo e seu corpo se rompe. Alguns estudiosos acreditam que essas duas versões podem estar se referindo a aspectos diferentes da mesma morte. Enquanto Mateus descreve um suicídio explícito, Atos sugere uma morte mais abrupta e dramática. De qualquer forma, o resultado é o mesmo. A morte de Judas foi trágica e envolta em mistério. Mas o que a morte de Judas nos diz sobre ele e sobre a natureza da culpa? Judas, após sua traição, parecia acreditar que seu erro era irreparável, que o mal que ele havia causado não poderia ser apagado. Ele não procurou Jesus, talvez porque acreditasse que não havia mais lugar para ele no reino divino. Sua morte, de certa forma, representa uma rendição ao sofrimento, a incapacidade de ver a possibilidade de perdão. Ele acreditava que, ao entregar Jesus, havia cometido um erro tão grande que não havia mais caminho de volta. Para Judas, o peso de sua culpa parecia ser maior do que qualquer chance de redenção. Mas ao contrário do que muitos acreditam, a morte de Judas não é necessariamente um reflexo de uma punição divina, mas de uma tragédia humana profunda. Ele não foi apenas um traidor. Ele foi alguém que, diante do erro irreversível, não conseguiu encontrar consolo. A morte de Judas nos provoca uma reflexão profunda sobre a natureza do perdão e da culpa. Será que, em seus últimos momentos, ele teve a chance de se arrepender verdadeiramente? Ou ele já se via irremediavelmente perdido? Seu suicídio pode ser visto como um reflexo de sua visão de um mundo sem misericórdia, sem segunda chance, onde a traição era uma linha que não poderia ser cruzada sem consequências permanentes. Ao final, Judas morre sem encontrar um meio de reverter seu ato, e sua morte é a conclusão de sua jornada de dor, desesperança e solidão. Judas Iscariotes sempre foi visto principalmente como o vilão da história, o traidor que entregou Jesus por 30 moedas de prata, o homem responsável pela condenação do Messias. Sua ação é um dos momentos mais sombrios da narrativa cristã. E por séculos, ele foi lembrado como a personificação da traição. Mas ao olharmos mais de perto, podemos começar a questionar: será que Judas foi apenas um vilão? Ou há uma camada mais profunda em sua história, algo que o torna uma vítima em certa medida de um destino trágico? Se considerarmos o contexto em que Judas viveu, vemos um homem em um ambiente de extrema pressão, com um povo oprimido e expectativas messiânicas tão intensas que poderiam facilmente distorcer a visão de qualquer um. Judas, como todos os outros discípulos, estava esperando um Messias que libertaria Israel do domínio romano, mas o caminho que Jesus seguiu era muito diferente do esperado. Será que, ao traí-lo, Judas estava tentando forçar a mão de Jesus, acreditando que, ao entregá-lo, ele poderia forçar a manifestação do poder messiânico que ele esperava? Ou ele estava apenas desesperado, preso entre sua lealdade ao Mestre e sua própria frustração com a falta de ação de Jesus diante da opressão que eles enfrentavam? Judas era sem dúvida uma pessoa complexa. Em muitas culturas, ele é visto como o exemplo definitivo do traidor. Mas se olharmos para o contexto histórico, ele também pode ser visto como uma vítima das circunstâncias. O próprio Jesus parece ter entendido a inevitabilidade da traição, já que, em diversos momentos, ele fala sobre a necessidade de que isso acontecesse como parte de um plano divino maior. Isso nos leva a pensar: Judas realmente tinha uma escolha, ou ele estava apenas cumprindo o papel que foi destinado a ele, como um peão em um jogo cósmico? Quando olhamos para o arrependimento de Judas, vemos um homem profundamente atormentado por sua decisão. Ele não parecia agir por puro egoísmo ou ganância, mas sim por uma frustração interna, por uma tentativa de reconciliar suas próprias expectativas com a realidade de um Messias que não estava cumprindo os papéis tradicionais que ele e os outros esperavam. Ele se viu preso entre a lealdade ao Mestre e a pressão de um mundo que precisava de mudanças drásticas e imediatas. E quando sua traição não teve os resultados que ele esperava, ele se afundou em um mar de culpa e desespero. A questão, portanto, não é simples: Judas foi um vilão ou uma vítima? Em sua humanidade, ele reflete muitas das contradições e dilemas que todos nós enfrentamos em momentos de crise,
onde as escolhas podem ser distorcidas por nossas próprias crenças, frustrações e pressões externas. E ao final, talvez Judas não seja nem um vilão absoluto, nem uma vítima completa. Ele é, antes de tudo, um ser humano, como todos nós, sujeito a falhas, dilemas morais e circunstâncias além de seu controle. A verdadeira tragédia de Judas é que ele foi consumido pela culpa e pela desesperança, sem nunca encontrar um caminho para o perdão, seja de Deus ou de si mesmo. Então, talvez a lição mais importante que podemos aprender com a história de Judas não seja sobre o que ele fez, mas sobre como o peso de nossas próprias escolhas pode nos afetar, e como a humanidade, com todas as suas falhas e complexidades, pode nos levar a lugares inesperados e sombrios. A história de Judas é uma advertência, mas também um convite, para que, em nossas próprias vidas, possamos refletir sobre as escolhas que fazemos, a maneira como lidamos com a culpa e, acima de tudo, a maneira como buscamos a luz em meio à escuridão. Veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta em que José de Arimateia descreve Jesus perfeitamente. Essa é a carta que o mundo precisa conhecer, e você ficará impactado com ela. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção, e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.